Dia 32. O adubo chamado perdão. Em Efésios 4:32, diz assim: Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não há como tratar de perdão sem antes falar da ofensa. Ela relata no livro que num determinado momento onde ela passou por um episódio onde um conhecido seu, muito próximo, tinha sido ofendido injustamente, e ela teve vontade de se dirigir até aquela pessoa e falar algumas verdades. Aí ela fala que o pai dela chegou para ela e disse assim: Filha, ser ofendido é melhor que ofender, porque a pessoa injustiçada chora, entrega o assunto a Deus e fica bem. O problema está com quem a machucou. Se você fizer o que está planejando, ou seja, ir lá e falar tudo que você está pensando, vai ferir a outra pessoa e acabar com a oportunidade de ela aprender a lição. Em resumo, você não deve fazer nada disso. De fato, tempos depois, onde a questão foi resolvida, ela aprendeu que a ofensa nos reposiciona. E o que ela quer dizer com isso? Ela começa falando um pouquinho a respeito da vida de José. Falando, do grande governador que ele foi do Egito e que ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, nos quais eles tinham inveja e maldade no coração, jogaram, o seu José dentro de um poço e depois venderam-no como escravo e forjaram a morte dele para os familiares dele. E aí, enquanto eles voltavam para casa, depois de se livrarem do rapaz, José foi levado a um país distante. Então a ofensa teve o primeiro passo, deu a ele uma nova posição. Então, em todos os sentidos, de um dia para o outro, a vida de José mudou. E às vezes a gente não se dá conta que às vezes conosco acontecem as mesmas situações. Às vezes um dia nós estamos de uma forma e a nossa vida vira de cabeça para baixo. Mas se a gente parar para pensar, aquilo que aconteceu com a vida de José, que parecia uma grande desvantagem, na verdade ele tinha sido levado a uma vida melhor. Quem diria, Ele foi desprezado, ele foi injustiçado, ele foi esquecido, ele havia se transformado em um dos líderes mais importantes do seu tempo e ele tinha todos os motivos para ele ficar ressentido com os seus irmãos. Mas no momento em que os seus irmãos passaram fome e foram lá no Egito e se deram conta de que depois, José era o governador e ele era o seu irmão. José ali, ele podia ter pago o mal com o mal, mas não, ele pagou o mal com o bem. Ao invés de quando os irmãos chegaram diante de José, ele ter os humilhado, eu me recordo que a Bíblia fala até que ele chorou profundamente. Mas ele disse: agora não se aflijam nem se recrimirem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Ou seja, pela segunda vez, ao enfraquecer o poder da ofensa em sua vida, ele foi aprovado por Deus. Ele escolheu perdoar e cumprir o propósito divino para todo um povo. Então, na primeira vez, a ofensa rendeu uma nova posição a José. Daquele poço, ele foi para o Egito e virou o grande governador. E depois, ao defrontar, ao de frente, na verdade, com os irmãos dele, eu não sei nem o que eu faria.
na minha carnalidade. Mas os irmãos na frente dele, ele pôde olhar para os seus irmãos e dizer: tá tudo bem. Deus me enviou para cá para que eu pudesse salvar vidas. Ou seja, pela segunda vez, ele foi aprovado por Deus e ele se reposicionou. Por isso, se a gente parar para pensar, não há como a gente desfrutar de uma vida plena, de uma vida próspera, sem antes ter um coração perdoador. Porque se a gente fica com aquele coração amargurado, aquele coração sempre apontando os pecados, a gente vai ter um solo que não vai ser fértil, que não vai dar bons frutos nas estações. Então, quem retém o perdão, ele acaba fechando portas de bênçãos nas nossas vidas. Ele dá lugar, sim, ao ressentimento, a amarguras, a doenças, a tristeza. E ressentimento é uma coisa horrível, porque você sente, depois você sente de novo, depois você sente de novo, repete, ressente. Então é horrível. Então nós suponhamos que, por exemplo, alguém trai a nossa confiança no ambiente de trabalho. Às vezes a gente vai ter muita dificuldade de conviver com aquela pessoa e a gente pode, por exemplo, pedir demissão para a gente nunca mais querer voltar naquele local e se estar de frente com aquela pessoa. Isso pode acontecer na igreja. Às vezes uma discussão grave em família, a gente acaba fechando as portas e nunca querendo mais ver essa pessoa, bloqueia a pessoa em todas as redes sociais e a gente pensa assim às vezes, né? O problema está resolvido. Mas na verdade há uma grande probabilidade da situação semelhante voltar a acontecer. Porque Deus, ele vai nos ensinando, ele vai nos moldando e moldando o nosso caráter, nos fazendo pessoas melhores. Então, assim, quem não passa na prova não cresce, acaba sendo repetente. Então, repete, Deus vem e ele repete até que nós aprendamos. Então, não existe mágica nenhuma, né? O perdão, a falta de perdão realmente é aprender a perdoar. Não adianta. Parece óbvio, mas muitas vezes é muito difícil a gente colocar o perdão em prática. Eu acredito que é um dos processos mais difíceis, porque tem questões doloridas, onde pessoas nos ferem. Eu fico imaginando mães de filhos que são assassinados. A dor que deve ser. Filhos estuprados, violentados, abusados, traições. Deve ser muito dolorido. E esse processo, eu imagino que além de dolorido, ele é desafiador. Mas quando nós, é só pelo Espírito Santo, quando nós pedimos e permitimos que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento e convicção da nossa humanidade. Arrependimento no sentido, Senhor, eu não tenho o que fazer. Eu me lembro do pastor Hernandes Dias Lopes, que o irmão dele foi assassinado a facadas. E a notícia chegou na casa dele. E ele fala que ele teve depois que perdoar esse ofensor que matou o seu irmão a cortes de faca. Então, às vezes pela nossa própria humanidade a gente não consegue. É dolorido demais, demais, demais. Então nós temos que realmente nos submeter, permitir que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento e a nossa convicção de quanto nós somos humanos. E quantas vezes não precisamos ser perdoados pelo Pai em nossa vida? Quantas vezes nós também ferimos outras pessoas? Talvez a gente fica pensando na gravidade dos pecados, mas para Deus não há pecadinho e pecadão.
Então, quando a gente para observar que a gente também ofende, que a gente também fere com palavras, com atitudes, com ausência, às vezes, de alguma atitude, com a nossa omissão. Então, todos nós acabamos também dependendo o quê? De perdão. E nós, para a gente perdoar, a gente depende da graça e da misericórdia de Deus. Então, o ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontrou com Cristo realmente e compreendeu o quanto ele foi perdoado por Deus. Por isso, ele não deve depender dos seus sentimentos. A pessoa não deve depender dos sentimentos próprios. O perdão não é um sentimento próprio, ele é uma decisão. Quando eu falo, eu decido perdoar, porque Deus me ensina a perdoar. Então, se a gente parar para pensar, eu repito, é dolorido. A nossa natureza, ela muitas vezes clama por justiça. Às vezes a gente perdoa e às vezes a gente olha para a pessoa e às vezes a gente quer resultados de justiça. Mas nós, às vezes, quando a gente para pensar, como a gente pode realmente lidar com essa questão do perdão? O perdão é a gente poder lembrar, a gente escuta sempre os pastores falando, É lembrar sem sentir dor. É lidar com a pessoa sem sentir dor. É olhar com um olhar de misericórdia. Então, a partir do momento que nós estamos nos aproximando do caráter de Cristo, nós vamos ter o nosso caráter também, nós vamos ficando parecido com Cristo. Então, as nossas reações diante das ofensas, diante do sofrimento, não vai ser dar uma resposta, dar uma atitude, devolver o mal com o mal. E sim, nós vamos tentar buscar, por mais que no silêncio, por mais que na quietude, a graça de Deus para lidar com aquilo. Então, apesar de ser uma decisão, o perdão, muitas vezes, nós também precisamos nos engajar em um processo de cura, para que o perdão saia apenas no âmbito racional e se dirija para as nossas emoções. Porque se a gente ficar só no âmbito emocional, a gente vai achar 1000 desculpas. O nosso eu, a nossa humanidade vai nos sabotar, vai nos engolir. Então, nós precisamos agir com o lado racional em primeiro lugar para a gente poder perdoar. Então, igual a uma semente, ele precisa ser germinado e cultivado no solo bom do nosso coração. O perdão também carece de ser regado, precisa de investimento, precisa de oração, precisa de tempo, precisa de um coração ali submisso e entregue ao Senhor. Porque esse jardineiro, ele precisa cuidar dessa sementinha, para que a cura seja completa. Então não abandone o percurso, nem fuja do processo. Existe vida, existe liberdade para você que hoje está precisando perdoar. Então decida hoje ainda perdoar e veja, só isso é capaz de fazer mudanças gigantescas em sua vida. Se necessita de tempo, busque esse tempo no Senhor. Porque o perdão, ele é um adubo que vai fortalecer as suas raízes, mulher. E deixe hoje o Pai adubar você. Perdoe. Perdoe.